Olá, meu amigo e minha amiga, graças a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha estar no seu coração e também em toda a sua família. Eu estou aqui com minha Bíblia aberta no livro do profeta Jonas. Eu gostaria que você acompanhasse comigo uma palavra, uma mensagem que o nosso Deus colocou no nosso coração. Livro de Jonas, capítulo 1, que diz assim: eu queria chamar a sua atenção primeiro para o texto, né? Para o texto que diz a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Quer dizer, aqui está falando de três coisas. Primeiro, a vocação, quer dizer o chamado. Vocação quer dizer chamado. Chamado de Jonas. A missão de Jonas. O chamado de Jonas. E a sua fuga, quer dizer, primeiro o chamado. Depois a sua fuga. Sua fuga e o seu castigo. Quer dizer, aqui fala de três coisas que aconteceram na vida de Jonas. E diz assim o texto: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quer dizer, Deus, ele disse para Jonas: dispõe-te, quer dizer, tenha disposição. Aí depois ele diz: vai à grande cidade de Nínive. Deus deu uma ordem a ele. Deus mandou ele fazer, ele ir a Nínive, a cidade de Nínive, para lá na cidade de Nínive pregar, proclamar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Para lá em Nínive, ele anunciar o evangelho do Senhor na cidade de Nínive. Porque o povo de Nínive, os habitantes da cidade de Nínive, estavam vivendo no pecado, vivendo na orgia, no crime, na marginalidade. Inclusive, o povo de Nínive tinha, segundo os historiadores, a Bíblia não fala isso, mas segundo os historiadores, o povo de Nínive, algumas pessoas em Nínive mataram o pai de Jonas, o Amitai. Então, o povo de Nínive era um povo terrível, pecador, tremendamente pecador. Mas Deus queria salvar aquele povo. Deus tinha um propósito na vida daquele povo. Mas ele precisava usar Jonas. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus não faz nada, não que ele não possa, mas é porque o princípio de Deus é esse, é trabalhar em parceria com o homem. E Deus queria que o povo de Nínive ouvisse a palavra, recebesse o evangelho do Senhor, através do profeta Jonas. Aí, diz a Bíblia que Deus falou com ele, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Olha a ordem de Deus para Jonas. Porque a sua malícia subiu até mim. Essa foi a ordem de Deus. Esse foi o mandamento de Deus, a direção que Deus deu a Jonas.
Na verdade, Deus deu uma direção a Jonas. Deus mostrou um caminho para Jonas seguir. Mas olha o que diz a Bíblia, no versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quer dizer, Deus mandou Jonas ir para Nínive. Qual foi a orientação de Deus para Jonas? Qual foi a direção que Deus deu para Jonas? Para ele ir para Nínive. Mas o que foi que Jonas fez? Jonas, ele não queria ir para Nínive. Ele tinha razões pessoais para não ir para Nínive. Jonas tinha uma certa mágoa do povo de Nínive. Ele tinha razões para não ir para Nínive. E foi o que ele fez. Ele não quis seguir a direção de Deus. Ele não quis obedecer a Deus. Ele não quis fazer a vontade de Deus. Deus deu uma ordem a ele. Você já imaginou você chamar um filho seu, você chamar um empregado, você chamar um funcionário seu, um servo seu, e você dizer, vai para a Feira de Santana. E acredito eu aqui que Jonas, ele não disse para Deus que não ia, não. Observe bem. Jonas não falou assim, Senhor, eu não vou não. Eu não vou não. Jonas não disse nada. A Bíblia não... O texto aqui não relata que Jonas disse que ele não ia. Não. A Bíblia diz que ele tentou enganar Deus. Ele pegou outro navio. Em vez de ele pegar um navio para Nínive, ele pegou um navio para Tarsis, para outra cidade. Aí ele pagou a passagem, ele entrou no navio e ele estava pensando que Deus não estava vendo, que ele estava fugindo de Deus. Quem é que pode fugir de Deus? Quem é o homem que pode esconder ou se esconder de Deus? Nenhum, porque Deus está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Todo lugar. Aí diz assim, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles, para Tarsis. Mas Deus mandou ele para onde? Para Nínive. Mas ele não foi para Nínive. Ele não obedeceu a Deus. Ele não seguiu a direção de Deus. Ele não fez o que Deus orientou, o que Deus mandou. Ele foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para ele estava indo para longe da presença do Senhor. E é o caso de muita gente. Muita gente está indo para longe da presença de Deus. As pessoas estão se esforçando para se afastar da presença de Deus, para ir para longe. Quantas são as pessoas que um dia estavam perto de Deus, estavam próximas de Deus e hoje estão longe. Estão indo para longe por quê? Porque estão desobedecendo a Deus. Estão desobedecendo. E elas acham que está desobedecendo o pastor. Elas acham, muitos comentam assim, o pastor mandou fazer isso. O pastor falou aquilo. Não. O pastor, a pastora, o bispo, o apóstolo, o obreiro, a obreira, o servo de Deus, meu irmão, minha irmã, ele apenas é usado por Deus. Nós somos apenas instrumentos, usados, ferramenta, na mão de Deus. Na mão de Deus. Mas, infelizmente, há muitas pessoas que estão fugindo, estão
indo para longe, não é isso que Jonas fez? Não é isso? Para longe da presença do Senhor. Quer dizer, ele foi para longe. E é o que muita gente está fazendo, indo para longe da presença de Deus. Está indo para longe da presença do Altíssimo.